Por que você está encarnado? Você sabe a resposta para essa pergunta? O que nós estamos fazendo aqui, nesse mundo, né? Então, fica comigo até o final deste vídeo, desse programa, porque eu vou explicar para você melhor sobre a necessidade da encarnação. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, ou talvez tenha. Nem sempre a gente encontra ali uma resposta se a gente não foi em busca, né, de mais informações, de ler algum livro a respeito disso. E aqui a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouco mais melhor sobre esse tema. Seja muito bem-vindo a mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, e eu tô aqui para falar sobre esse tema que é a encarnação, a necessidade da encarnação. Por que nós estamos encarnados? Porque você está encarnada, porque você está encarnado. Bom, antes da gente encarnar, primeira coisa, né? A gente está num outro local que não o mundo físico, mas sim o plano espiritual. Aí a região, né, desse plano espiritual que a gente vai estar vai depender de vários fatores. Nosso grau evolutivo, nosso nível de consciência, padrão vibracional. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Né? De modo geral, a gente, após a vida no mundo físico, a gente vai para um local no plano espiritual correspondente ao nosso estado de consciência, ao nosso estado vibracional e questões kármicas que a gente tem conosco. Ponto, né? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais a respeito desse processo que eu chamo de entre vidas, né? Entre uma encarnação e outra. Por hora a gente vai entender aqui a necessidade de a gente ter que voltar, a gente ter que encarnar. Está justamente relacionado com a necessidade de evolução. Então, por que a gente encarna? Pela necessidade de aprimoramento da nossa alma, do nosso ser, enquanto espírito, mas que somente no mundo físico isso seria possível, ou seja, só na carne, dentro desse estágio evolutivo que nós estamos, que a gente vai conseguir aprender aquilo que a gente precisa aprender, porque é estando encarnados que a gente vai ter temporariamente, né, o esquecimento das nossas ações do passado, a gente vai ter a oportunidade de conhecer, interagir com novas pessoas, ou eventualmente até interagir com pessoas com quem a gente já teve alguma história numa encarnação anterior. Nem sempre a história foi positiva, às vezes sim, às vezes não, mas justamente pelo fato de não reconhecermos, não lembrarmos das pessoas com quem a gente teve alguma desavença, que facilita o processo de desenvolver com essa pessoa uma experiência melhor, que vai equilibrar alguma desavença, algum tipo de experiência negativa que a gente teve numa encarnação anterior. E daí os mecanismos divinos que se processam através das leis divinas, como a lei do karma, vão cuidar para que a gente esteja exatamente com as pessoas com quem a gente precise desenvolver ali um relacionamento dentro de uma família ou fora de uma família, por exemplo. Tudo é organizado por essas leis divinas e por consciências espirituais que se encarregam de contribuir dentro do nosso planejamento encarnatório. E a gente mesmo, através do nosso eu divino, o nosso eu superior, prepara toda a nossa encarnação. Então, antes de encarnar, dentro da nossa própria necessidade de aprimoramento pessoal e resgate de pendências de karmas que a gente tem para poder neutralizar, para poder resgatar, a gente vai preparar toda uma encarnação. Em que família que eu vou nascer? Que região? Eu não digo que planeta, porque por enquanto a gente está aqui no planeta Terra e a gente vai ficar nele por um tempo, a não ser que exista um propósito para não encarnar nele. Mas se a gente tem karma para resgatar na Terra, é na Terra que a gente vai ficar. Então tem muita gente que está encarnando aqui há muito tempo. Eu falo por experiência própria. Eu sei que eu estou encarnando aqui na Terra já há bastante tempo. Nessa encarnação atual, um pouco mais consciente daquilo que eu preciso realizar. Mas todos nós temos um propósito aqui, né? E esse propósito, em primeira instância, é então o aprimoramento pessoal. Em segundo lugar, para que a gente resolva pendências que a gente traz por algum desvio de conduta, algum conflito que a gente teve, o mal que a gente infligiu a gente mesmo ou ao outro, né? Então, existem esses fatores fundamentais, importantes, para que a gente continue encarnando aqui. E eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que disseram: eu tenho como meta, como objetivo, que esta minha atual encarnação seja a última encarnação aqui na Terra. Aí eu só ouço, a pessoa dizendo, né? Tá bom, então boa sorte, boa sorte. Por quê?
é natural que nós tenhamos ainda alguns estágios e algumas encarnações a passar aqui na Terra. A gente vai saber quando vai ser a última depois que a gente desencarnar, para saber se realmente o que a gente fez ou deixou de fazer foi o suficiente para a gente resolver aquilo que a gente precisava resolver. Então, mas se a gente tiver esse pensamento, que é muito sadio também, a gente vai com afinco, realizar ações em prol do nosso aprimoramento pessoal, né, do nosso autoconhecimento, para que a gente promova mais o bem do que faça o mal. Por natureza, nós, seres humanos, somos egoístas. Nós tendemos à bondade, embora não sejamos 100% pessoas boas. Não somos 100% pessoas boas. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, e o nosso lado sombra fica puxando a gente para aquelas questões que dizem muito mais respeito ao nosso bem-estar único e exclusivo, sem levar em consideração as demais pessoas. A gente está muito mais voltado às questões materiais e à necessidade, por vezes, né, de conquistas materiais, satisfação de desejos que estão relacionados à matéria, aos nossos apegos. Então, naturalmente, nós somos como que impelidos a esse lado de realização dos desejos, das nossas vontades e dos nossos apegos. E, em razão disso, a gente acaba esquecendo um tanto do coletivo, mas o nosso processo de aprimoramento pessoal leva em consideração a fraternidade, leva em consideração a humildade, leva em consideração a nossa doação em prol dos outros. Então, se a gente achar que vai se isolar para que, ao realizar somente as nossas vontades, os nossos desejos, e dedicar energia somente aos nossos apegos, isso vai ser o suficiente para a gente evoluir e para que essa seja a nossa última encarnação, lê do engano nosso, né? Lê do engano nosso. Mas, se nós internalizarmos o entendimento de que essa pode ser talvez a nossa mais produtiva encarnação e a gente se dedicar a fazer o melhor que a gente puder para que de fato isso aconteça, então a gente vai aproveitar ao máximo as oportunidades para a gente se transformar numa pessoa cada vez melhor. Focando em autoconhecimento e aprimoramento pessoal sem desconsiderar as necessidades dos outros também, porque aí a gente promove o quê? Essa fraternidade e esse auxílio mútuo, né? A gente ajuda o outro e com isso a gente se ajuda. A gente vai acumulando os nossos pontinhos positivos ou o karma bom que vai ajudar justamente a equilibrar o karma negativo. Vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa rapidinha e eu volto já com vocês. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Voltamos para a parte 2 do nosso programa, que a gente vai entender um pouco mais agora sobre a nossa personalidade dentro desse processo encarnatório, né? A gente, afinal de contas, encarna justamente onde precisa encarnar, com as pessoas que a gente precisa encarnar, por afinidade, pela necessidade de resgates kármicos e também na região, na localidade que a gente precisa encarnar. Ninguém nasce num país aleatório, numa cidade aleatória, um bairro aleatório, uma família aleatória, né? Pode ser que ao longo da nossa vida a gente acabe migrando, indo para outras localidades, mas a gente está exatamente onde a gente precisa estar quando a gente nasce, né? Tudo é planejado. E, inclusive, o planejamento da nossa própria personalidade. Então, o que é a nossa personalidade da vida atual? É o conjunto de
todas as características do nosso ser que a gente desenvolveu em vidas passadas. Os aspectos positivos, os aspectos negativos que ainda existem em nós também para serem transformados, sublimados. Mas a gente carrega esses dois pontos. A gente tem em nós esses potenciais bons e talvez com necessidade de aprimoramento pessoal. Mas existem algumas características de personalidade em nós que, se a gente parar para pensar, elas não são ruins. Às vezes, a maneira como a gente canaliza ou direciona determinadas características é que precisa ser aprimorada. Mas são potenciais naturais de todo ser humano, se a gente parar para pensar. Então, sentimentos que existem em nós, todo mundo vai ter raiva, todo mundo pode sentir tristeza, todo mundo pode sentir mágoa e ressentimento. A maneira como a gente vai lidar com isso, processar isso dentro de nós é o que vai definir se a gente vai arrastar isso conosco ao longo de uma encarnação ou mais, ou não, se a gente vai ali resolver a situação e seguir a nossa vida mais em paz, sem ficar nutrindo em nós uma energia correspondente àquele padrão de sentimento negativo, né? Que se a gente arrasta por encarnações, aquilo vai fazer parte da nossa personalidade, como característica. Sermos pessoas que tendem muito mais ao rancor, muito mais a uma melancolia, a uma raiva. Então, se a gente parar para observar a nossa personalidade da vida atual, se a gente fizer esse exercício mental, ou mesmo pegar uma folha de papel e escrever ali, caneta, com um lápis, se você fizer esse exercício, anota ali, ou faz esse exercício mental, quais as minhas características positivas, quais as minhas características negativas, o que eu percebo que eu tenho mais dificuldade no dia a dia para lidar, porque é uma característica da minha personalidade. Eu sou uma pessoa mais reativa, sou uma pessoa mais melancólica, triste, uma pessoa mais reativa, rancorosa, com instintos ou desejos de vingança, sou uma pessoa mais explosiva, sou uma pessoa mais contida, timidazinha ali, fechada. Então, quais características que você percebe em você que de repente você observa as outras pessoas e fala assim, nossa, olha só, admiro muito isso em tal pessoa. Eu não sou aquela pessoa, não adianta eu ficar me comparando nesse sentido, não vou ser igual. Mas eu percebo que de repente eu posso me desenvolver dentro de uma característica que em mim eu sei que pode ser melhorada, todos nós temos esse potencial de melhoria, e vou trabalhar um pouquinho de cada vez isso em mim, para eu poder me soltar mais, ou para eu poder me conter mais uma determinada questão, situação. Então a gente vai observando e modulando, né? A gente vai lapidando a nossa personalidade. Então a gente pode moldar a nossa personalidade. Nós temos uma personalidade que é da nossa natureza, mas nem por isso não significa que ela não possa ser aprimorada. E ser aprimorada é a gente se desenvolver ao ponto da gente se transformar em versões cada vez melhores de nós mesmos. Desenvolver novos potenciais, habilidades, competências, né? E a gente pode fazer isso respeitando a nossa natureza. A gente pode ter já uma facilidade para se expressar melhor, ou a gente pode ter uma facilidade para trabalhos manuais, a gente pode ter uma facilidade para mediar situações, dentre outras facilidades que podemos ter. Vamos explorar isso ao máximo. Mas e naquilo que a gente não tem tanta facilidade, a gente gostaria de desenvolver mais e melhor? A gente tem que se colocar numa situação em que vai exigir de nós um aprimoramento, vai nos colocar à prova, né? Vai exigir um desenvolvimento. Então não fuja do seu desenvolvimento pessoal. A gente traz como personalidade para a vida atual várias características de experiências de vidas passadas que a gente pode utilizar a nosso favor, e a gente vai identificar aquelas que a gente pode melhorar para que numa vida futura a gente já venha com aquilo fluindo de forma mais natural para nós. Parou para pensar que tudo aquilo que você tem como facilidade na vida atual, você já desenvolveu em vidas passadas? Então agora a gente tem que começar a pensar o seguinte, deixa eu planejar a minha encarnação futura. Olha, que interessante. Não é no sentido assim, deixa eu já apontar onde que eu quero nascer. Não é isso. É no sentido de, eu sei que se eu fizer coisa boa agora, eu vou somar muito pontinho positivo, isso vai vir como recompensa para mim em vida futura. Então eu vou fazer. Isso também é já antecipar o seu planejamento encarnatório. Eu sei que tudo aquilo que eu plantar nessa vida eu vou colher numa próxima. Então isso já é planejar as próximas encarnações. Eu entender que se eu fizer coisa boa aqui, eu vou colher coisa boa no futuro. Se eu fizer coisa reprovável aqui, negativa aqui, se eu não resolver nessa vida ainda, eu vou ter que resolver numa próxima. Se eu não quero fazer isso, então eu tenho que começar a mexer meus pauzinhos aqui para me aprumar enquanto ser em evolução, né? Então você já está nesse exato instante planejando a sua próxima encarnação, embora você não seja consciente disso. E eis o ponto. Quanto mais conscientes nós estamos daquilo que a gente
está fazendo aqui, o que a gente vem fazer aqui, e que a gente pode ou não levar para uma próxima encarnação, melhor a gente começa a viver. De uma forma talvez mais leve, interagindo e vivendo melhor e convivendo melhor com os outros, né? Então comece a planejar já. E tudo aquilo que você desenvolver enquanto habilidade, enquanto competência para si, você vai levar ainda como potencial já para uma próxima encarnação, para você ter uma facilidade em relação a isso lá no futuro. Que coisa maravilhosa, né? Ah, mas e se eu não encarnar mais? Porque meu propósito pessoal é que esta seja a minha última encarnação. Bom, então com certeza o que você desenvolver aqui, você vai levar como habilidade para o seu espírito. Mas não vamos pensar que essa vai ser a nossa última, não. Eu garanto que tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa para a gente fazer ainda. E na vida atual a gente, querendo ou não, faz muitas coisas boas, mas às vezes inconscientemente a gente acaba também pisando na bola. Então a gente tem muito que se auto-observar e muito também para se aprimorar. Então, ao invés de você ficar pensando, será que é essa a minha última? Ou quando será que é a minha última? Pensa o seguinte, essa é a minha mais nova encarnação e eu estou na minha mais recente versão. E eu quero sair dessa vida melhor do que quando eu cheguei nela. Para que, se eu encarnar no futuro, eu venha aqui com benefícios para colher em termos kármicos e eu possa viver uma vida melhor e mais harmoniosa. A gente sabe que a gente não precisa ir muito longe para perceber o quanto o karma pode ser muito duro com o ser humano que fez coisa errada no passado. Né? Então, basta a gente observar muitas dificuldades que muita gente está passando e a gente não pode atribuir a uma causa aleatória essas dificuldades que as pessoas passam em locais específicos que elas encarnam. Então, se você observa que na vida atual você está numa posição, por exemplo, de um privilégio, vamos dizer assim, na verdade foi uma conquista sua. Reconheça isso, agradeça isso todo dia e faça por onde, para que ainda nessa encarnação e nas próximas você continue vivendo bem e melhor e da melhor forma possível. Vai depender sempre de você, é claro. Então vamos fazer a nossa parte para a gente poder viver sempre bem e melhor, para a gente se aprimorar e contribuir também com o aprimoramento de outras pessoas. E é sobre isso, a vida é sobre isso. Vamos fazer o bem, que esse bem vai voltar para nós em dobro, multiplicado, pode ter certeza. E aí, gostou? Deixe-me saber se você está acompanhando pela internet, deixe seu comentário em relação a este programa e também, é claro, né, compartilhe com outras pessoas que acredito que podem se beneficiar. E se você deseja contribuir com algum tema aqui para o programa Além do Visível, é só mandar um e-mail para mim, alemdovisível@fernandovidia.com.br, e me acompanha também nas redes sociais, @fernandovidia. E estou assim, muito feliz, né, em poder compartilhar um pouco dessas informações com você. E espero que você esteja aqui comigo novamente no próximo programa. Deixo para você um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.